Saudações condominiais, voltamos aqui com o nosso bate-papo Cadê o Síndico? E o tema de hoje é ruídos urbanos. Ruídos urbanos, então a gente precisa de um especialista em acústico para poder falar sobre isso. E aqui estamos com Débora Barreto para poder a gente debater um pouco aqui desse tema, né, que realmente incomoda bastante a gente, hein, Débora? A gente, na verdade, são questões que a gente não tem muito controle, né? Porque termina vindo de fora, vindo da rua. E aí a gente fica, né, meio refém aí desses ruídos que incomodam a gente bastante. E aí eu queria saber de você quais são, né, as principais fontes, né, de ruído urbano, né, que a gente costuma enfrentar. As principais fontes de ruído urbano são aquelas provenientes do tráfego, que são o tráfego que refere-se aos ruídos rodoviários, ferroviários e aeroviários, tá? Quem mora próximo de aeroportos sofre com o ruído do tráfego ali. Aqui em Salvador, quem mora próximo ali em Lauro de Freitas sofre bastante. Ruído metroviário, já temos aqui o metrô na cidade, muitas cidades sofrem com isso, mas de todas, acredite se quiser, a fonte de ruído rodoviário, que são os automóveis, os ônibus, as motos, são as principais fontes de ruído urbano, porque elas são constantes, elas permeiam toda a cidade. É como se fosse uma bactéria que vai ali em qualquer rua que acontece, ela vai impregnando e levando consigo esse ruído. A gente imagina o tanto que deve ser complicado você, tipo, morar num condomínio, né, que seja em frente a uma avenida de grande circulação, e aí você tá com aquele barulho constante ali. Exatamente. Na verdade, as vias de circulação é como a veia do nosso corpo, né? Elas são necessárias, as pessoas precisam chegar nos locais, mas o ruído chega junto. Claro que tem várias medidas de mitigar, de atenuar, tá? Então, são áreas mais de acústica urbana, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, a gente vai focar justamente em como eu me proteger desse ruído urbano, né? E é justamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Tá. Né, como é que a gente se protege desse ruído que vem, né, de fora? Isso. Então, o que é que a gente deve fazer para poder justamente se proteger com relação a isso? E principalmente, Rafael e Castro, a gente precisa lembrar de que a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde. Tá? Esse ruído que vem da rua e ele atinge a nossa residência, em específico o nosso quarto, que é um ambiente mais sensível de uma edificação residencial, ele atinge diretamente a nossa saúde. Não é uma questão de me incomoda, não me incomoda, estou acostumado. O perigoso da poluição sonora é você estar acostumado, porque o seu sistema nervoso ele nunca se acostuma. Então cuidado, não durma de qualquer jeito. Você precisa ter um conforto na hora de você dormir. E como é que a gente se protege? O ruído está entrando por onde? Está entrando pela área mais vulnerável, principalmente as esquadrias, às vezes também pela parede. Sendo esquadrias, recomendo que você instale uma outra esquadria por dentro. Esse ruído urbano ele é muito intenso, como a gente sempre lembra da atenuação, porque é a empresa de referência, a empresa que eu confio bastante, eles têm esquadrias próprias para serem instaladas no ambiente interno, de sobrepor. E aí você consegue ter uma dupla vedação da esquadria da sua fachada mais a esquadria interna. Se o ruído urbano não for tão intenso, mas você quer minimizar um pouco, pode ter uma cortina acústica que você pode implementar, reduz coisa de 14 decibéis, que já é bastante perceptível essa redução. Para ruído de tráfego, a cortina ela é bem interessante, porque ela consegue isolar bem essas frequências, que são frequências médias, um pouco para graves, que são as frequências provenientes do ruído da fonte sonora do tráfego, tá? Débora, então é a janela. De ruído urbano, por exemplo, no carnaval, consegue eliminar todo o som que vem do trio? Castro, a gente não considera assim, carnaval um ruído urbano, porque é uma fonte pontual. É como uma festa de uma boate que não está isolada, ela tem que ser isolada. O ruído urbano é aquele que permeia as cidades continuadamente. Mas, respondendo a sua pergunta, é possível sim, claro, você isolar som de carnaval. Só não acho que é viável, nem necessário, no sentido de que é um investimento tão alto que você vai ter, mas que teria, além da esquadria, uma parede dupla de gesso acartonado ou de alvenaria com lã de pet. A gente tem a lã de pet, recomenda da Trisoft, se for lã de pet, porque é a única que tem todos esses cuidados com relação à inflamabilidade, com relação à toxicidade da fumaça. E aí você tem que fazer uma caixa dentro da caixa. Você tem que fazer paredes, piso, forro,
Aí você consegue se proteger do ruído que vibra e não entra para sua casa. Então, eu não acho viável, que acaba diminuindo o tamanho dos ambientes, acaba que os quartos já são pequenos, os quartos ficam menores ainda, mas por conta disso. Mas é possível. Para tudo tem jeito, minha acústica só não tem jeito para morte. Débora, você chegou a comentar aí sobre a questão do sono, né? E aí me veio a seguinte questão de saber quais são exatamente os níveis de conforto para que se tenha um sono, né? Como se deve ter, na verdade, um sono, digamos assim, sono reparador. Saudável, né? Saudável. A palavra acho que seria reparador, né? Como o Castro colocou aqui, que é lógico que a gente, na verdade, quando a gente vai, né, para poder dormir, logicamente que a gente está justamente precisando, né, reparar, renovar as energias, enfim. Mas essa questão do som, né, impacta, como você colocou logo no início, diretamente a nossa saúde. E a gente precisaria saber quais são os níveis, né, de conforto para que a gente tenha um sono, né, bacana durante a noite. Muito importante vocês abordarem essa questão, porque existem estágios de sono. E muita gente entende que não está sendo afetado por aquele ruído, porque eu durmo, só acordo de manhã. Só que você dormiu 8 e às vezes até 10 horas, mas num estágio de sono que não é profundo. Então você pode dormir 10 horas e ainda acorda cansado. Por quê? Seu sono não foi reparador. Porque o nosso ouvido, ele não fecha como o olho, que quando a gente dorme ele fecha. Ele está sempre ali em estado de alerta. Inclusive a nossa proteção, o nosso ouvido é a forma que a gente tem de se proteger. Então, como ele não fecha, ele está captando todos os ruídos, ainda que você não acorde, que você está dormindo, mas você não tem um sono profundo. É muito melhor um sono 7 horas de um sono profundo do que 10, 11 horas de sono que não é profundo. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e que é o parâmetro que está citado na nossa nova norma 10.152, que é a norma de conforto que a gente tem para ambientes internos. Essa norma orienta que dentro dos ambientes do dormitório tem que ter no máximo 39 decibéis, tá? Esse é o nível de conforto. Também não adianta você ter o isolamento acústico do ruído da rua e você ter um ar-condicionado ou um ventilador. Se for cansado de janela, pode gerar muito barulhento, ruído. Né? Ou um ventilador que às vezes gera 60 a 65. Você tem que ter 39 para dormir. Então, gente, isso é muito sério, porque a gente está falando de alcançar estágios profundos de sono, que é o que a gente precisa para recuperar nosso sistema nervoso, nossa saúde, nosso sistema imunológico. A gente precisa, o sono é crucial para a nossa saúde. Então, não abra mão. Se puder economizar no que for, mas não economize no isolamento acústico do seu quarto no momento que você dorme. Isso é muito importante. Débora, podemos classificar dentro da parte de ruído urbano quem mora perto de estádio de futebol? Porque tem jogo o ano todo. Também. E aí tem umas torcidas que vão antes do jogo, depois do jogo, os gols, né? E também, às vezes, boate, o pessoal reclama muito do pessoal que sai da boate quando acaba a festa. Conversando. Que fica ali fora, mais do que... Às vezes a boate está isolada acusticamente, mas as pessoas saem conversando. É uma fonte que incomoda muito, mas, de um modo geral, os horários de jogos de futebol não são horários tão críticos. Então, agora, por exemplo, a gente tem um estádio aqui em Salvador que tem shows, e que não é isolado acusticamente. O show já vem para madrugada. O que eu falei do sono? Então, é muito essa questão do momento. Claro que também tem que pensar que tem pessoas que trabalham de noite e precisam dormir de dia. Aqui também tem essa questão. A gente acha que dormir é só de noite. Se a pessoa for plantonista e der plantão e fizer cirurgia a noite toda, precisa dormir. A gente fez alguns projetos na casa de alguns médicos que precisavam que ela chegue em casa às 6 horas da manhã e a hora que ela precisa dormir. E a hora que o ruído urbano está bem intenso ali, tem que acontecer. Mas tem como isolar também a questão estágios de futebol, mas são também, não, né, pela minha experiência assim, nesses 20 anos, não é uma coisa que as pessoas têm de reclamar tanto. Reclamam muito mais de show, de música, de ruído de carro do ovo, desses carros de propaganda política. Isso tudo é ruído urbano também. Não é o constante, por isso que não é a principal, mas faz parte do contexto do acústico urbano. Tem casos também em condomínio de eu ter no meu prédio o meu salão de festa isolado acusticamente, mas o do vizinho não é.
e incomoda a festa dele lá. É, isso. E aí? A gente gravou até um vídeo, não foi, Rafael? Sobre a acústica de salão de festa. Foi, a gente gravou muito salão de importante você falar que a festas. gente já fala esse link. Vão lá assistir o vídeo, que a gente falou só sobre essa questão de salão de festas. Como isolar, se for festa do vizinho, se for festa do próprio condomínio. Isso é interessante também. É bem bacana essa questão do que Carlos colocou, porque né, de fato termina incomodando, né, faz parte aí, querendo ou não, não é como Débora colocou, do ruído do urbano que ser uma questão constante, mas de certa forma que acontece em formas esporádicas e atrapalha, né, incomoda bastante. Então, chegamos ao fim de mais um bate-papo Cadê o Síndico? Aqui com Débora Barreto, especialista em acústica, Antônio Castro aqui do meu lado. Estou aqui presente. Cadê o Síndico? Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe, curta, comente, mande suas dúvidas aqui pra gente, se tiver sugestões de pauta para os próximos vídeos, mande pra gente aí que a gente vai, né, analisar tudo aqui para poder trazer para vocês aí, né, sempre que possível, mais novidades, né, e lógico, muito conhecimento aí para vocês do segmento condominial. Então, nos vemos na próxima edição ou no próximo vídeo e grande abraço. E não esqueçam que a doutora Débora está com a gente todo sábado, uma vez no mês, na Rádio Metrópole, no programa Cadê o Síndico? Isso. É sempre um prazer colaborar. Então, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.